Olá, bom dia. Sejam bem-vindos ao Vamos Tomar Café na Arena. Hoje eu iniciei esse bate-papo aqui com vocês nesse horário da manhã, porque tem gente que acorda cedo, já está aí tomando café da manhã, tem a galera que já está na academia, você que já está indo para o trabalho e aí vai ter aí 10, 15 minutinhos aqui para me ouvir, para a gente trocar uma ideia, óbvio, sobre a Sociedade Esportiva Palmeiras. Aproveitar, ó, pegar aqui meu cafezinho, ó, para a gente então começar o nosso bate-papo. Hum, o título do café de hoje quero falar com vocês sobre performance. Eu vou iniciar esse bate-papo trazendo um pouco da realidade que é o que acontece fora do futebol. Eu sempre comento nos meus vídeos, nas minhas lives, que eu entendo que muitas coisas que acontecem na nossa vida, principalmente na nossa vida profissional, elas têm bastante ligação ao mundo do futebol. Então vamos falar de performance, que na minha opinião é o que está faltando para o Palmeiras mostrar. E já não é de hoje, né, gente? Já vamos falar aí 2023, campeões brasileiros, tal, daquela forma, mas 2024 um título paulista, mas a gente sabe que o futebol do Palmeiras, o time em campo, não vem performando já tem um tempo. Quando a gente fala de performance profissionalmente, ou seja, existe um lugar onde você trabalha, uma empresa com vários funcionários, e lá esses funcionários precisam performar para que a empresa seja saudável, produtiva, lucrativa. E aí, quando você faz um planejamento, né, normalmente os gestores eles fazem um planejamento e aí você vai para o plano de execução. Muitas vezes, logo que esse plano se inicia, você consegue entender que já é preciso recalcular a rota, ou seja, eu estou enxergando aqui que algumas coisas não estão saindo conforme o esperado, conforme o planejado, então é preciso recalcular a rota. E você precisa fazer isso rapidamente. Às vezes dá tempo, às vezes não dá. E aí o seu planejamento, ele acaba ficando ineficiente, ou seja, a empresa não chega naquele objetivo que foi traçado. Só que aí você vai fazer uma análise do que saiu errado. O que aconteceu aqui? Foi algum funcionário? Foi preço? Foi a matéria-prima que está muito alta? O serviço que não está funcionando direito? Meu cliente está insatisfeito? Vamos ouvir o cliente, né? É assim que acontece nas empresas. Trazendo aqui para o mundo do futebol, vocês devem ter visto a matéria ontem falando sobre o conselho do Palmeiras, que está exigindo, né, uma conversa, ou enfim, está exigindo satisfação do que ocorreu com o Palmeiras, né? E aí eu acredito que não seja só sobre o Palmeiras na Copa do Mundo de Clubes, e sim do Palmeiras de uma maneira geral. E aí vem exatamente o tema que eu quero trazer aqui. Por que é que o Palmeiras não está performando? E já tem um tempo. Então vamos colocar alguns pontos aqui. Tomar meu cafezinho. O trabalho do Abel Ferreira vai completar 5 anos agora em novembro. Quando você tem um trabalho longo, contínuo, algumas coisas começam a falhar. Talvez por um cansaço, talvez porque faltam ideias novas, talvez porque é preciso você buscar outros profissionais para te ajudar ali. Isso eu estou falando do alto escalão, tá? Porque óbvio que para um time de futebol é importante que você tenha bons jogadores, né? Já diria aí os grandes profetas do futebol que não é, como é que é? Caro não é o jogador, caro é jogador que não faz gol, né? Caro é ter jogador que não faz gol. Então, é preciso que você olhe para essas questões, por exemplo, no âmbito do Abel Ferreira,
para entender por que o trabalho dele parou de performar. E aí, pegando o recorte da Copa do Mundo de Clubes, acho que vocês vão concordar comigo, por isso é importante que vocês escrevam aqui no comentário a opinião de vocês. Eu quero muito saber o que vocês pensam sobre isso. Retrato da Copa do Mundo de Clubes traz para mim um Palmeiras que alcançou sim seus objetivos. Você chegar em quartas de final, sendo um dos 8 maiores clubes do mundo, é um objetivo alcançado. Até porque nenhum torcedor do Palmeiras, isso eu afirmo aqui, estava pensando em título, tá certo? Com os grandes da Europa, PSG, Bayern, Real Madrid, City, é difícil. Mas eu acredito que chegando até as quartas de final, este objetivo de, digamos assim, não ter passado vergonha na Copa do Mundo foi válido. O problema é que se nós pegarmos os 5 jogos do Palmeiras, ou seja, os 3 da fase de grupo, oitavas contra o Botafogo e quartas contra o Chelsea, a gente consegue olhar para 5 jogos onde o Palmeiras performou de maneira muito diferente. E aí vem o ponto. Eu tenho um dado aqui para passar para vocês. O Palmeiras, ele não fez gol nessa Copa do Mundo de Clubes no primeiro tempo. Vocês prestaram atenção nisso? Olha que curioso. E, tirando o gol do Estevam contra o Chelsea, nas quartas de final, o Palmeiras só conseguiu fazer gol no segundo tempo com jogadores que saíram do banco. O Estevam foi o único que fez um gol que começou como titular do Palmeiras. Então, existe aí uma clareza de que o Palmeiras não consegue jogar o primeiro tempo dos jogos. E isso é muito preocupante. Você oscilar num campeonato tão rápido como esse, que são 7 jogos para você chegar até a final, é até normal, é compreensível. O problema é que, para mim, por isso é importante a opinião de vocês, de novo eu ressalto aqui, que vocês comentem comigo, o Palmeiras ele não tem um esquema definido. Como que o Palmeiras joga? Independentemente do Abel não repetir a escalação, porque aí eu acho que vem o brilhantismo de um técnico de futebol, que é estudar o seu adversário, e não só estudar o adversário, tá, gente? Para mim é importante que o técnico estude a competição. O técnico ele tem que entender que, por exemplo, um campeonato brasileiro, ele vai seguir de uma maneira diferente. Ele vai precisar poupar jogador, ele vai ter jogador lesionado, ele vai ter jogador suspenso. Oitavas, por exemplo, de Copa do Brasil e Libertadores que o Palmeiras vai ter agora, é tiro curto, é mata-mata, jogo de ida, jogo de volta. Você precisa ter uma estratégia diferente. O que você vai? Você vai com força total no jogo que você decide em casa e depois fora de casa você tenta colocar o resultado embaixo do braço e avançar? Ou você age de forma diferente? Você preserva todo mundo e depois você coloca a cavalaria. Ou seja, existem maneiras e maneiras de você pensar o jogo conforme a competição e conforme o que você tem de jogador à sua disposição. E conforme o adversário. Então, se a gente olhar para esses 5 jogos do Palmeiras, vamos recapitular aqui rapidinho. O Palmeiras performou bem contra o Porto, mas não conseguiu chegar ao gol. Ou seja, não venceu, fez um ponto só. Contra o Al-Ahly, mais ou menos ali, conseguiu resolver no segundo tempo. Contra o Inter Miami, o próprio Abel Ferreira admitiu que escalou o time de forma equivocada. E aí a gente quase foi eliminado, que seria um vexame, né? Até porque como que ele conseguiu errar tanto nessa escalação? Como que ele não enxergou que era preciso marcar Messi e Suárez? Então, o Palmeiras foi lá, conseguiu um empate no segundo tempo com jogadores saindo do banco. Paulinho resolveu. No jogo contra o Botafogo, um dos melhores jogos para mim do Palmeiras, na Copa do Mundo de Clubes. Era um jogo difícil,
não só fisicamente falando, mas mentalmente, porque a gente não ganhava do Botafogo há 5 jogos, era um clássico brasileiro ali na Copa do Mundo de Clubes, ou seja, atmosfera bem complicada. A gente lembra que o Abel estava até bem nervoso na coletiva que antecedeu esse jogo contra o Botafogo. E aí o Palmeiras jogou bem. Vamos lembrar aqui que o Palmeiras poderia ter decidido antes do jogo, mas não conseguiu porque o John teve ali um dia iluminado. E aí a gente vai para o jogo contra o Chelsea, que o Abel, de novo, né, acabou dizendo que não fez boas escolhas. Cucurella, extremamente livre, fazendo o que ele queria ali na lateral, principalmente em cima dos meninos, né? Horas Alan, horas Estevão. E aí a gente teve uma grande questão, né? A partir do momento que você também não conseguiu acertar a sua marcação, que para mim era o ponto principal desse jogo com o Chelsea, também a gente ficou falando aqui a semana inteira que era preciso marcar o Palmer, que era preciso cuidado com o Enzo Fernandes. Isso porque não jogou o Caicedo. Poderia ter sido pior. Enfim, o Abel não acertou o time de novo. E aí deu no que deu. Só que vamos voltar para a ideia da performance, para a gente concluir o assunto. Olha que curioso. Quando terminou o primeiro tempo, que já estava 1-0 para o Chelsea, poderia ter sido muito pior, o Abel foi para o intervalo. Ele trocou alguém? Não. Ele foi para o vestiário, consertou, né, digamos assim, arrumou, recalculou a rota de um time que estava perdido taticamente em campo. O Palmeiras estava uma bagunça, totalmente aberto. E quando voltamos para o segundo tempo, em 2, 3 bolas que o Richard Rios conseguiu jogar, uma delas foi para o Estevão fez o gol. Ou seja, ele recalculou a rota sem precisar trocar jogadores, inclusive. Normalmente, nos outros jogos, ele precisou trocar, e aí esses jogadores saíram do banco e resolveram. Não foi o caso no jogo do Chelsea. E aí, em alguns momentos, vai dar certo recalcular essa rota de maneira rápida. Em outras, não vai dar. E aí, o que aconteceu? Por mais que tenha recalculado a rota, numa falha individual do Everton, nós perdemos o jogo. Num momento em que o Palmeiras estava até melhor no jogo. Vocês devem se lembrar disso. Então, galera, o que eu quero trazer aqui para vocês, para a gente conversar, é que o Abel está num trabalho de 5 anos. E aí a diretoria, Leila, Barros, Boozzi, não sei quem é que está ali conversando com ele. Porque a gente sabe que o Abel não é lá muito cobrado. Não, né? Não é. Mas temos um segundo semestre inteiro pela frente. Então, por mais que a Leila Pereira dê os parabéns pela performance do Palmeiras no Mundial, que, de novo, foi ruim? Não. Objetivo alcançado? Sim. Performance boa? Não. Este é o ponto. O Palmeiras não performou no Mundial. E esse é o ponto que precisa ser trabalhado, analisado, pegar este planejamento de 2025 e analisar para que a gente não perca o segundo semestre. Está faltando jogador? Agora está. Né? Com a saída do Estevão, com o Paulinho indo operar. Cadê o Felipe Anderson? Acho que é o tema, se você jogar no Google, acho que é o tema mais comentado da semana. Cadê o Felipe Anderson? Felipe Anderson jogou contra o Porto, nunca mais apareceu. O que aconteceu? E fez um jogo bom. Vamos pegar o jogo ali, voltar rapidinho, Campeonato Brasileiro. Felipe Anderson chegou a entrar alguns jogos quando Estevão ficou fora, vocês vão se lembrar disso. Jogo contra o Inter, que a gente ganhou lá. Jogou super bem. E aí, de repente, não consegue ter uma constância, né? Ele não aparece como deveria. E aí é culpa do jogador? Para encerrar, Vitor Roque, queria saber de vocês.
Vocês culpam o Vitor Roque pela baixa performance que ele apresenta como camisa 9 do Palmeiras? Eu falo isso praticamente em todas as minhas lives. O Vitor Roque está jogando de ponta esquerda. Ele sai da área para iniciar as jogadas, sendo que ele deveria estar na área para receber a bola e fazer o gol. Vamos lembrar aqui do gol que o Vitor Roque fez no clássico contra o São Paulo, que vencemos de 1-0 lá em maio. Como que foi esse gol? Vocês lembram? Por que ele fez o gol? Então é isso, gente. Não é caça às bruxas. De novo, o futebol ele tem muitas coisas que precisam ser tratadas assim como uma empresa, ou seja, você tem pessoas trabalhando, você tem objetivos a conquistar e você precisa analisar os resultados. Por que é que esses objetivos estão ficando pelo meio do caminho? Recalcular a rota é o tema da live de hoje, tá certo? Então, provavelmente o Abel vai ser questionado. Ninguém aqui está dizendo fora Abel, tá? Você pegar um planejamento, sentar, analisar, ver os pontos fracos, os pontos fortes, porque com certeza tem pontos fortes também. Só que por conta dos pontos fracos estarem tão acima da média, os pontos fortes acabam ficando em segundo plano. Você não consegue ver avanço. Você não vê objetivo alcançado. Então, você precisa cuidar dos pontos fracos. O que é que está acontecendo com o time do Palmeiras? E, para isso, a diretoria, com certeza, precisa ter uma conversa clara, olhar para esse planejamento e salvar o segundo semestre do Palmeiras. Lembrando, estamos em 4º lugar no Campeonato Brasileiro, apenas 2 pontos do líder. Temos aí oitavas de final, Copa do Brasil contra o Corinthians. Esse jogo ele vai ser muito importante, inclusive do ponto de vista mental. Dia 30/7, agora já é o jogo de ida, Neoquímica Arena. E depois, dia 14/8, Libertadores da América, oitavas de final, Universitário do Peru. Certo? Então, eu vou encerrando aqui, dar mais um golinho no meu café. Vamos conversar bastante, tá? Nos nossos cafés da manhã aqui. Acho um horário legal, vocês me contam se é legal. Sugiram temas, tá? Coloquei lá no meu TikTok, inclusive, para vocês sugerirem temas para a gente conversar. É legal eu saber o que vocês querem falar aqui. Vídeos mais ou menos de 10 a 20 minutos, dependendo do tema. Hoje foi um tema mais longo, então eu queria muito falar e saber a opinião de vocês sobre tudo isso. Não se esqueçam de se inscrever aqui no canal e coloquem a opinião de vocês. Eu quero muitas opiniões aqui para a gente poder debater, inclusive, no decorrer da semana. Se for importante, a gente volta a falar, eu abro uma live, a gente conversa em live, tá certo? Lembrando que o Palmeiras está de folga, tá? O jogo contra o Santos, que seria no final de semana, a CBF adiou. Então, o Palmeiras volta a campo na outra quarta-feira, contra o Mirassol, 19 horas no Allianz Parque. Então, tem um tempinho ainda. E é importante ter esse tempo, né? O Palmeiras voltou de viagem. Quem sabe agora sai aí essa conversa, essa reunião, e a gente sempre pensando aqui na Sociedade Esportiva Palmeiras. Ninguém está pensando em Abel, ninguém está pensando em Leila Pereira. Estamos pensando no segundo semestre da Sociedade Esportiva Palmeiras. Um beijo para vocês, uma excelente terça-feira e a gente se vê por aqui. Vamos tomar café no Arena?